Células cancerígenas. Projeto apresentado pelas alunas Aline de Brito, Camila Cordeiro, Janaína Gomes, Érica Cristine, Laura da Rocha, Lidiane Lohane e Vitória da Silva. O que é? É um grupo de doenças que surgem devido a uma multiplicação desordenada das células cancerígenas capazes de invadir tecidos e outras partes do corpo. Causas do câncer. A principal causa do câncer é a mutação. São as mutações, alterações da estrutura genética das células. O ciclo de uma célula normal se define em crescimento da célula, divisão da célula, que vai evoluir para o período de funcionamento e logo após, de algum tempo, a morte de uma célula. Porém, nas células sanguíneas, o ciclo é diferente. Acontece uma alteração no DNA da célula, uma mutação, elas multiplicam-se de maneira desordenada e descontrolada, ou seja, elas se dividem mais rapidamente do que as células normais do tecido à sua volta, e o crescimento celular torna-se contínuo. O excesso das células vai invadindo progressivamente todo o organismo, adoecendo todo o corpo. Geralmente, tem capacidade para formar novos vasos sanguíneos que as nutrirão e manterão as atividades de crescimento descontrolado. No esquema a seguir, podemos ver a alteração genética do DNA, a célula cancerosa se dividindo e quando elas se acumulam, elas se transformam em tumores. Aqui podemos ver um tumor benigno na esquerda do vídeo e um tumor maligno à direita. Nós vamos falar sobre o tumor maligno, a formação deles, que a formação é basicamente o acúmulo de células cancerígenas desordenadas. E também vamos falar sobre a metástase. Na metástase, as células possuem a capacidade de se desprender do tumor e se deslocar. Elas invadem inicialmente tecidos vizinhos, podendo chegar ao interior de um vaso sanguíneo linfático, e através deles, elas vão se deslocar para outras partes do corpo longe de sua origem. E os mecanismos de defesa do corpo? Nós temos eles naturalmente, que são o sistema imunológico, que conta com os órgãos que nós vamos ver a seguir. Nós também temos a capacidade de reparo do DNA danificado pelas células cancerógenas e a ação das enzimas responsáveis por eliminar substâncias cancerígenas do nosso corpo. O sistema imunológico. Ele desempenha um importante papel nesse mecanismo de defesa. Ele é constituído por um sistema de células distribuídas numa rede complexa de órgãos, como fígado, baço, glândulos linfáticos, o timo e a medula óssea. Esses órgãos são denominados órgãos linfóides e estão relacionados com o crescimento, o desenvolvimento e a distribuição das células especializadas na defesa do corpo contra os ataques de invasores estranhos. Cabe aos linfócitos as atividades de atacar as células do corpo infectadas por um vírus oncogênicos ou as células de transformação maligna, bem como secretar de substâncias chamadas linfocinas. As linfocinas regulam o crescimento e amadurecimento de outras células e do próprio sistema imune. A compreensão dos exatos mecanismos de ação do sistema imunológico contribuirá para a elucidação de diversos pontos importantes para o entendimento da carcinogênese e, portanto, para as novas estratégias de tratamento e prevenção do câncer. Os componentes químicos das células. As células orgânicas, nós temos as proteínas, que estão presentes em todas as estruturas celulares. Elas são formadas por aminoácidos e sua presença é indispensável para o metabolismo do organismo. As proteínas formam as enzimas. Nós também temos as vitaminas, que podem ser hidrossolúveis, ou seja, solúveis em águas, ou lipossolúveis, solúveis em lipídios. São necessariamente em pequenas quantidades pelo organismo, e sua falta pode causar doenças. As vitaminas são adquiridas por meio de uma alimentação variada. Também temos carboidratos, também chamados de açúcares. São fundamentais, pois elas dão energia às células ao organismo.
são de três tipos: monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Alguns têm função estrutural, como celulose e a quitina, e de reserva, como amido e glicogênio. Nós também contamos com o lipídio, que são insolúveis em água, atuam como reservas de energia, isolante térmico, etc. São classificados em glicerídeos, ceras, esteroides, fosfolipídios e carotenoides, compõem as estruturas celulares. Nós também temos as substâncias inorgânicas, por exemplo, os sais minerais, que são formados por íons. Algumas de suas funções são formar o esqueleto, participar da coagulação sanguínea, transmissão de impulsos nervosos e etc. Sua falta pode afetar o metabolismo e levar à morte. Além dos sais minerais, também contamos com a água, que é uma substância encontrada em maior quantidade nos seres vivos. Pode dissolver diversas substâncias e por isso é classificada como solvente universal. No corpo humano, representa cerca de 70% do peso corporal. Participa de inúmeras reações químicas em nosso organismo.